Graça e paz, tudo bem com você? Vamos para mais uma meditação da palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Jó e nós vamos ler hoje o capítulo 16, do 1 ao 6. Abra sua Bíblia aí comigo e vamos repartir uma porção da palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia aí, Jó 16, versículo 1. Então Jó respondeu: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores, que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terá fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Nós temos hoje aqui por tema da nossa reflexão, palavras de bênção ou maldição? É uma pergunta, né? E no capítulo 16 de Jó, né, apresenta aí o início da resposta dele a Elifaz, né, que nós lemos no capítulo 15. Nós lemos aí no capítulo... no 15 mesmo. Começa o segundo diálogo, e aí Elifaz, um dos seus 3 amigos, fala, e aí Jó começa a sua resposta. E aí, eu coloquei esse termo, né, esse nome, digamos assim, né, palavras de bênção ou maldição, por quê? Jó esperava que esses amigos viessem consolá-lo, e não é o que acontece, né? Infelizmente, esses 3 amigos chegam ali apontando o suposto erro de Jó, né? Como se ele tivesse pecado, e a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? E ele expressa, né, diante desses versículos que nós lemos aqui, ele expressa sua insatisfação com as palavras que os seus amigos lhe disseram, que no lugar de confortá-lo, só lhe aumentaram o sofrimento. Então, no lugar de trazerem palavras de bênção, eles só trouxeram palavras ali de maldição, de acusação contra a vida de Jó, né? Jó descreve sua decepção que sentiu com seus amigos, que se apresentaram como consoladores e acabaram sendo acusadores. No lugar de trazer palavras de bênção, de encorajamento, de força, de trazer um ombro amigo para Jó que tanto estava precisando, eles trouxeram palavras de maldição e acusando, né, os pecados de Jó, acusando como se Jó houvesse cometido algum pecado. Eles não trouxeram nenhuma perspectiva, nenhuma nova perspectiva ou alívio para o sofrimento de Jó. Em vez disso, acabaram intensificando a sua dor com longos discursos e acusações sem sentido. Foi isso que a gente veio lendo aí no decorrer dos nossos dias, né? Jó se sente insultado pelas palavras de seus amigos, que o acusaram de ter pecado contra Deus, e estar recebendo essa situação como castigo divino. E nós vimos que não foi isso que aconteceu, né? No decorrer da nossa leitura que a gente viu. Ele afirma sua inocência e no lugar de retribuir com insultos, como no versículo 4 e 5, ele oferece consolo a seus amigos. Então, olha que tremendo. No lugar dele responder ali, na forma que, digamos, os seus amigos mereciam, no versículo 4 ele fala: Eu também poderia falar como vocês falam. Se estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia, olha o 5, fortalecê-los com as minhas palavras, e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Era isso que Jó estava esperando desses seus amigos, né? Uma palavra de conforto, um abraço amigo. E não é o que eles vieram oferecer, né? Esse discurso de Jó que lemos nos mostra que mesmo em meio ao sofrimento, ele manteve a sua integridade moral e a sua confiança em Deus. Então, Jó não se perdeu ali por conta de palavras que foram jogadas contra ele, né? Ele reconhece as palavras erradas de seus amigos e a sua incapacidade de trazer alívio para a situação. Ele não permitiu que o sofrimento ou palavras inadequadas de pessoas ao seu lado, que eram seus amigos, no caso, e a sua esposa, o fizessem perder a fé ou se afastar de Deus. Primeiro, a esposa dele lá atrás, no capítulo 2, que nós vamos ler aqui, fala para ele: amaldiçoe esse Deus e morra. E mesmo assim ele se manteve ali íntegro. E agora esses 3 amigos, no lugar de consolá-lo, de oferecer conforto no momento da dor, que é a dor que ele estava passando era tremenda, eles vêm com esse discurso de pecado, como se Jó estivesse recebendo uma punição divina ali, né? Um castigo de Deus. E não era isso que ele esperava, né? Isso me faz refletir o quanto os nossos amigos têm influência sobre a nossa vida. Você já parou para pensar sobre isso? O quanto as pessoas que estão ao seu redor podem te influenciar para receber palavras de bênção ou de maldição e tomar posse dessas palavras? Já parou para pensar sobre isso? Isso é muito sério. Se Jó tivesse escutado a sua esposa, lá em Jó, capítulo 2, vou ler aqui com vocês rapidinho, versículos 8 e 9. Jó 2, 8 e 9.
Jó sentado em cinza, depois da segunda provação que Jó passou. Ele foi tentado por Satanás lá no capítulo 1, e depois tem a segunda prova dele, que Deus permite Satanás tocar nele com um limite, né? E aí tem esse limite aí estabelecido. E após essas duas provações, esse homem está numa situação lamentável, né? Cheio de feridas no corpo, com dor, com tensos tumores no seu corpo. Ele perdeu seus 10 filhos, perdeu tudo que tinha, e a mulher, a única que ficou ali ao lado dele, a palavra de conforto que ele recebeu dela foi essa, que está em Jó 2, capítulo 8. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro, um pedaço de barro, para raspar as feridas. Então, imagina, ele estava cheio de feridas no seu corpo, ele pega um pedaço de barro para raspar as feridas. Imagina a dor. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Essa foi a primeira palavra de conforto que esse homem recebeu. Então imagina se ele colocasse aquilo no coração dele. Ou se ele pegasse aquilo como verdade para a vida dele. Aí no 10 ele responde, olha que tremendo. Você fala como uma doida. E aí aqui eu li, né? Eu li com vocês aqui, quando nós lemos nessa parte, que aqui não fala doida como maluca, mas doida de insensata no sentido de estar falando algo contra Deus, né? Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então essa foi a primeira palavra que ele recebe de alguém. E ele não pegou aquilo para ele. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Quão importante é nós termos essa convicção. Quem é o Deus que nós servimos? Sabe? Porque qualquer palavra que vier no seu ouvido, você vai saber filtrar, porque virão palavras de bênção e virão palavras de maldição. Mas será que a gente está com nossa certeza tão firme no Deus que servimos, que nós temos filtrado essas palavras? Jó ouviu da esposa dele essas palavras, da pessoa que estava mais próximo dele naquele momento. Aqui, conforme a gente leu, né, eu expliquei, né, que essa mulher estava sofrendo também, porque do mesmo jeito que Jó sofreu, ela também sofreu. Nós falamos aqui, se você não viu, volta aí nos vídeos anteriores. Nós falamos aqui sobre o caso da mulher. Mas vamos pensar hoje na situação de Jó, tá? Vamos esquecer essa parte, porque essa a gente já leu lá atrás e falamos sobre ela. Pensando na situação de Jó. Essa foi a palavra que ele escutou. Imagina se ele tomasse para ele aquela palavra de uma mulher que estava amargurada, ele estava com dor. A pessoa que falou para ele não estava bem. Olha só, a importância da gente saber filtrar o que a gente ouve. A pessoa que falou com ele não estava bem, estava passando por uma situação complicada. Então, olha só, e se ele toma aquela palavra para ele? E se ele pega aquela verdade como verdade para a vida dele? Se Jó tivesse escutado a sua esposa, lá onde a gente leu, e os seus supostos amigos em seus longos discursos, talvez isso teria o afastado de Deus. Olha que importante é a gente filtrar o que a gente ouve. Irmãos, os processos que Deus tem separado para nós iremos passar. Nós iremos passar com Ele ou sem Ele. Cabe a nós escolher o que acharmos melhor. Precisamos estar convictos. Nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus, como está em Romanos 8, 38 e 39. Nós já lemos aqui em algumas passagens, e eu vou ler novamente porque nós temos que ter essa convicção, essa certeza. Abre aí comigo, Romanos 8, 38 e 39. Romanos está lá no finalzinho da Bíblia, 8, 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós não tivermos isso muito bem estabelecido na nossa vida, qualquer palavra de pessoas que possam estar passando por alguma situação difícil, ou até mesmo uma falta de sabedoria ali na hora de te aconselhar, você pode tomar aquilo como verdade e criar situações caóticas no meio de uma coisa que não precisava. A gente precisa ter esse discernimento, vigiar o que a gente tem ouvido. Sobre os conselhos que ouvimos, que possamos ficar com aquilo que edifica. Que saibamos filtrar o que ouvimos, assim como Jó. Se Jó não tivesse filtrado, ele não tinha recebido as bênçãos do Senhor, que vai vir lá na frente. A gente ainda está no capítulo 16, mas lá na frente Jó vai ser restituído de tudo que ele tinha. Se ele não tivesse filtrado, se ele não tivesse mantido a sua integridade, a sua posição ali em Deus, ele não teria sido restituído daquilo que ele perdeu. Isso é muito sério na nossa vida hoje. A gente precisa filtrar o que a gente ouve. Ele não levou as palavras que esses amigos, esses discursos longos que nós temos lido aqui, ele não levou para o coração, porque ele tinha convicção de que ele não tinha pecado e que ele não tinha feito nada. E ele sabia que era a mão de Deus que estava tratando dele. Ele rejeitou aquelas palavras e permaneceu fiel ao Senhor. Ele não recebeu aquilo que não era para ficar na vida dele. E vamos ler lá em Provérbios 12, versículo 1, diz assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Nós temos que ter a sabedoria de Deus, amar a disciplina, amar o conhecimento, mas também saber filtrar aquilo que as pessoas falam para nós.
Provérbios 13:20 vai dizer assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Vigia as suas amizades, vigia quem você tem escutado. Às vezes uma palavra amargurada cria raízes onde não precisa, criam problemas onde esses problemas nem existem. A gente tem que vigiar. Para finalizar aqui a nossa reflexão sobre o discurso, o início da resposta de Jó, né? Que aqui na minha Bíblia tá ainda assim, um montão de palavras. Esse é o título que eu tenho aqui na minha Bíblia, né? Porque são várias palavras que eles lançam ali contra Jó e Jó não pega aquilo como verdade. Jó tem a convicção que não fez nada para estar recebendo aquilo, que apenas é a mão de Deus. Ele tem certeza, a gente já leu aqui. Se você não viu aí nossos vídeos anteriores, aí nossas leituras, volta aí um pouquinho. Jó sabia que era a mão de Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele tinha certeza de quem era Deus. E que certeza é essa que nós temos hoje? Que nós temos que ter hoje? De quem é o nosso Senhor? Que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós temos que ter essa convicção. Senão a gente foca em coisas erradas. E acaba se perdendo no meio do processo. Nós vamos abrir aí lá em Provérbios 27:17. Que diz assim... Provérbios 27:17. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Em outras traduções diz que o ferro afia o ferro e o amigo afia o amigo. O que isso quer dizer? A convivência nos faz sermos melhores, mas a gente também tem que tomar cuidado para que a convivência não nos faça piores. Lembra do começo da nossa mensagem aqui, da nossa reflexão. Palavras de bênção ou de maldição? O que você tem escutado? O que você tem escutado? O ferro afia o ferro, o amigo afia o amigo. Que possamos ser esses amigos que corrigem, mas que também têm palavras de bênção para a vida dos outros. Lá em 1 Tessalonicenses, para finalizar a nossa leitura de hoje. 1 Tessalonicenses, lá no finalzinho das cartas, capítulo 5, versículo, vou ler do 12 ao 22. Abram aí a Bíblia de vocês. Provérbios não, desculpa. Abri aqui de novo Provérbios, falei Provérbios. 1 Tessalonicenses 5:12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam, os corrijam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem, corrijam os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados. Amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribuam aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns aos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. 18. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. 21. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. E eu fico com esse versículo aqui. Aqui é todo um conselho para a igreja. Aqui é todo um conselho que o escritor dá à igreja. E eu fico com esse versículo aqui. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Porque se nós não fizermos isso, a gente acaba se perdendo no meio de vários discursos vazios, até mesmo às vezes de nossos amigos, que se dizem amigos, né? Aprendemos na convivência com o outro, como nós lemos aqui em Provérbios. E como isso é maravilhoso. Mas que possamos ter a sabedoria de entender que alguns processos que aquela pessoa passou ou está passando serve para ela. Deus tem uma nova história para mim. Eu tenho que ter essa convicção. Que possamos ser luz em meio ao caos dos outros. Que tenhamos palavras de bênção e não de maldição. Às vezes o processo que a pessoa passou, ela passou. E ainda que seja que você tenha o contato com essa mesma pessoa. Às vezes o que a pessoa passou foi o que ela passou. Não tem aquilo pro seu coração, sabe? Não pegue a experiência de outro para viver a sua vida. Viva você a sua vida. Lógico que você vai ouvir o que as pessoas têm para te dizer, mas filtre o que é bom e fique com aquilo que é bom. Retenha o que é bom. Examine todas as coisas. Retenha o que é bom. Foque no que é bom. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma manhã, uma tarde, bom dia, uma noite muito abençoada pelo Senhor. E não se esqueça, seja bênção na vida das pessoas, que você tenha palavras de bênção na vida das pessoas. E quando você receber palavras de maldição, não coloque aquilo no seu coração, sabe? Ore ao Senhor para que você seja livre, liberto dessas palavras, em nome de Jesus. Que possamos estar aqui amanhã para ler mais uma porção da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.